Bom dia a todos, bom dia senhoras, senhores, sejam bem-vindos à Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo. Em nome do nosso presidente interino, Dr. Marcos da Costa, e representando nesta oportunidade o Dr. Coriolano de Almeida Camargo Santos, presidente da Comissão de Direito Eletrônico e Crimes de Alta Tecnologia, faço a abertura desta palestra, que tem como tema a Convenção de Budapeste, aspectos internacionais do cybercrime. Como palestrante hoje, temos a presença da ilustre doutora Silvia Oporto. A doutora Silvia é advogada, mestre em Direito Internacional, pós-graduada em Administração de Empresas e em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, professora universitária e autora de diversas obras jurídicas. O tema hoje é um tema interessante. Nós vamos abrir ao final para perguntas. Quem quiser tirar alguma dúvida ao final, terá a oportunidade de fazer as perguntas diretamente para a doutora Silvia, que responderá com certeza. Convido para sentar à mesa a doutora Silvia Oporto, a quem eu peço uma salva de palmas. Doutora Silvia, seja bem-vinda. A palavra é toda sua. Bom dia. Estou feliz de ver a plateia aqui, nesta manhã, né? Às 10 da manhã, todo mundo aqui, isso é meio raro às vezes, né? Mas, afinal, eu gostaria muito de agradecer o convite que me foi feito pelo Departamento de Cultura e Eventos aqui, na pessoa do Dr. Humberto Durso, né? Também ao Dr. Marcos da Costa, o presidente em exercício aqui da nossa sessão, né, e também da UAB São Paulo. E principalmente os meus caros amigos, né, Dr. Rui Cabral Nogueira, que está aqui ao meu lado, que está fazendo a deferência de me acompanhar nessa manhã. E, sem dúvida, também o presidente da Comissão de Crimes de Alta Tecnologia, Dr. Coriolano de Almeida Camargo, que alguns dos senhores já devem conhecer, né? Uma pessoa muito querida também. E me foi dado o tema, né, para falar nessa ocasião sobre os aspectos internacionais do cybercrime, que na verdade foi tratado numa convenção internacional, a Convenção de Budapeste, que fala justamente sobre todos os aspectos institucionais, materiais e também de direito substantivo que envolvem a ideia de cybercrime, né? Antes de começar, eu gostaria só de fazer assim uma breve análise do quadro geral, né, do panorama internacional, para a gente ter uma noção aonde que essa convenção se insere, né? Eu vou começar aqui um pouquinho, tudo bem? Então, na verdade, antes de começar, como eu falei, se a gente for analisar a questão internacional, né, que envolve o cybercrime, nós vamos nos remeter aos aspectos mesmo de instituições internacionais, organizações internacionais que recepcionaram essa ideia de cybercrime e que trataram a matéria ao longo dos últimos anos. A gente sabe que a internet foi um fenômeno, por exemplo, que se estendeu e se aprimorou nos anos 90, né? Mas, se a gente for analisar o contexto internacional, a gente sabe que existem grandes organizações internacionais que já estavam também envolvidas com esse tema. Se a gente analisar, por exemplo, uma organização geral como é a ONU, né, que foi lá criada em 1945 e que tem por missão coordenar todas essas ações
de legislação também internacional, a gente vai ver que no âmbito ali dentro da Assembleia Geral das Nações Unidas já estava sendo discutido esse assunto através ali de algumas recomendações, principalmente a recomendação 55 de 63, que é uma recomendação do ano 2000, né, que já falava nessa preocupação das Nações Unidas em realmente encontrar saídas e mecanismos de proteção contra o cybercrime, né? Então a gente vai ver que isto acontece numa organização geral como a ONU, né? Claro que a gente sabe bem que os Estados Unidos, muito desenvolvido nesses mecanismos, nos acts que a gente chama, né, essas leis internacionais relacionadas ao cybercrime, também estava evoluindo ali uma legislação. Por outro lado, a gente tem também a Comunidade Europeia, a União Europeia, né, que foi lá criada lá atrás, em 1957, através do Tratado de Roma, que também instituiu, naquela ocasião, o Conselho Europeu. E o Conselho da Europa também é preocupado, né, em fazer o que se chama, através ali de determinados comitês, essa harmonização legislativa, institucional e jurídica, né, em muitos aspectos. E na Europa, a gente vai ter, então, uma evolução também aí legislativa que vai culminar, né, nessa assinatura, em 2001, do Tratado de Budapeste, né? O Conselho da Europa, não sei se os senhores sabem, assim, por exemplo, como na ONU nós temos lá a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, a Corte Internacional de Justiça, né? Uma série de órgãos, Conselho Econômico e Social, Conselho de Tutela, os órgãos que formam realmente a organização, que são órgãos que têm funções distintas, né? O Conselho da Europa também tem lá a sua função, que é essa também de deliberar e, de certa forma, judicar, né, em determinadas matérias. Principalmente quando se tratam de normas internacionais e que, em se tratando do continente europeu, a gente já chama de normas comunitárias, né, porque elas estariam, então, sendo incorporadas e, afinal, inseridas num contexto mais macroeconômico, né? Se a gente for ver, por exemplo, os tratados institucionais da União Europeia, eles são tratados de caráter mais econômico e social, né? E este tratado, que vem aí justamente tentar aprimorar essas relações entre Estados nesta matéria, ele também é um tratado aberto aos países da União Europeia, né? Mas também a terceiros países. Então, a gente sabe que, além dos países da União Europeia, que no momento são 27, né, não sei se os senhores sabem, são 27 países que fazem parte da União Europeia, existem outros países também que acabaram assinando e se incorporando a esse tratado. Então, na verdade, esse é o contexto, o tratado quadro, digamos assim, do que acontece, né, em relação a esses organismos internacionais, a essas organizações internacionais, e que vão estar, então, preponderando nas últimas 2 décadas em também aprimorar a legislação nesse aspecto. Agora, tudo isso precisa haver, todo aprimoramento legislativo, todos os mecanismos de proteção, de segurança jurídica e afinal, de eficácia, né, só vão poder acontecer se eu tiver órgãos que realmente funcionem, né, sejam ativos e que deem esse espaço, né, institucional e até coercitivo em determinadas matérias. Eu vou voltar aqui, então, um pouquinho. E vou colocar aqui qual é a ideia, por exemplo, de cybercrime, que eu não sei se os senhores sabem a definição. Então, cybercrime seria a palavra dada a uma prática que consiste em fraudar a segurança de computadores ou de redes empresariais. Esse crime pode ser promovido de diversas maneiras, através da disseminação de vírus, que coletam e-mails para venda de mailing, por exemplo, distribuição de material pornográfico, em especial o material pornográfico infantil, né,
que está previsto na convenção também ali, no artigo 9º, fraudes bancárias, violação de propriedade intelectual, direitos conexos ou mera invasão de sites para deixar mensagens difamatórias como forma de insulto a outras pessoas. Esse termo cybercrime, ele surgiu depois de uma reunião em Lyon, na França, de um subgrupo das nações do G8, né, que analisou e discutiu os crimes promovidos via aparelhos eletrônicos ou pela disseminação de informações para a internet. Isso acontece, então, no fim da década de 90, e a internet aí era quando começava a nascer. Aliás, eu nem sei, a história da internet você conhece, né, Rui? Que é justamente vai surgir ali na Universidade de Harvard, né? Justamente como um mecanismo ali de comunicação até entre os acadêmicos, né? E que depois a gente sabe que vai se estender aí da forma que se estendeu. E, afinal, esse subgrupo, chamado Grupo de Lyon, usava o termo para descrever de forma muito extensa todos os tipos de crime praticados na internet ou nas novas redes de telecomunicações, que estavam, então, cada vez mais acessíveis, né? O Conselho Europeu, portanto, é essa instituição na qual, né, vai nascer aí a Convenção de Budapeste, Hungria, né? Então, lá nós vamos ter essa representação dos 27 países, né, que vão, então, estar discutindo essas questões aí relativas ao cybercrime. E, na verdade, né, o Conselho Europeu ele foi criado em 74, justamente para dar esta definição, né, de aspectos normativos, jurídicos, institucionais dentro ali da União Europeia, né? Principalmente, em 57, a gente vai ter a instituição dessa ideia de Conselho Europeu através do Tratado de Roma. Em 92, com o Tratado de Maastricht, nós vamos ter, então, essa evolução da legislação, e aí sim nós vamos ter a implementação posterior ali de todos os comitês e comissões que funcionam nesse âmbito. A Convenção sobre Cybercrime é, na verdade, um primeiro trabalho internacional de fundo sobre crimes no cyberespaço. O que seria o cyberespaço, né? Seria justamente esse espaço comum, né, de serviços ou de sistemas de comunicação e de informações, né? Da mesma forma que um Estado tem lá os seus domínios, né, o Estado normalmente territorial, ele tem o domínio marítimo, terrestre, fluvial, lacustre, aéreo, não é isso? Normalmente são os 5 domínios que a gente sabe do Estado, que são aqueles sobre os quais o Estado detém a sua soberania, né? Entretanto, o cyberespaço, ele fica aí praticamente como uma res communis, né? Quer dizer, uma coisa que não tem dono, né? Se a gente for analisar também em termos de direito internacional, isso aconteceu em vários momentos da história, né? Em relação, por exemplo, ao mar, né, o direito marítimo, a gente sabe que houve toda uma evolução através ali de séculos que vai culminar, por exemplo, na assinatura da Convenção de Montego Bay, na Jamaica, em 82, que é quando você vai ter ali a conformação do que é mar territorial, o que é zona contígua, o que é zona econômica exclusiva, não é mesmo? Que é uma convenção também internacional que, pelo menos, tentou uniformizar os institutos nessa área. A gente sabe que tem a Convenção de Direito Aéreo também, direito epi-atmosférico, que se chama, né, que fala, por exemplo, sobre os corpos celestes, a Lua, o tratamento, afinal, das pessoas que interagem nesse espaço atmosférico. Então, também a gente tem aí uma certa ideia do que seria esse domínio atmosférico do Estado, né? Aliás, o domínio do Estado realmente é em relação à parte aérea só, que a coluna de ar imediatamente, né, superior ao espaço territorial. Se a gente vai ver também em relação ao território de um Estado, ele pode se estender, né? Não é só exatamente aquele território formado ali pelos limites geográficos. Às vezes você vai ter extensões daquele território, né? Os navios, as aeronaves, por exemplo, né, são extensões
de um território, não é mesmo? De repente, um território anexado também passa a ser... Né? Então, o que seria esse cyberespaço, né, na realidade? Né? O cyberespaço, será que ele teria um domínio? Será que ele teria uma soberania? Será que ele teria essa característica de coisa comum, internacional? Né? E é aí que entra essa convenção tentando fixar alguns conceitos, né, relativos à responsabilidade civil, penal, né, principalmente penal, quando se tratam de crimes cometidos por meio, né, de sistemas informáticos, de computadores ou até, né, de programas, como é o caso da convenção. Nessa convenção trabalharam países que não da União Europeia, os Estados Unidos, o Canadá, o Japão e a África. Desses países, por exemplo, os Estados Unidos assinou e ratificou, o Japão também assinou e ratificou, e outros países estão aí ainda em processo de análise se ratificam ou não. Na atualidade, são 36 países que fazem parte, né, assinando e ratificando. Vocês sabem que num tratado internacional você tem lá os mecanismos, né, de adesão que vão desde a parte da negociação do tratado, onde as pessoas assinam, os estados assinam, né, através dos seus representantes, e você vai ter um momento de discussão interna por parte daquele país, né? Ele vai estar verificando junto ao Senado, no nosso caso, né, da viabilidade da assinatura de um tratado ou não. E é isso que acontece. Um tratado, normalmente, que parecia que poderia ser concluído, às vezes, num tempo de 2, 3 anos, ele acaba se estendendo por 5, e a ratificação dele, ou seja, a confirmação da assinatura, vai acontecer, às vezes, 10 anos depois, 20 anos depois. Aliás, o Brasil é bem atrasado em ratificação de tratado, né? A gente tem tradição em demorar uns 20 anos para ratificar um tratado. Tanto é assim que o Brasil não faz parte desta convenção ainda. Infelizmente, por quê? Em se tratando de normas internacionais, a gente sabe que elas dão o que a gente chamaria de direito cogente, né? Elas formam um direito que, de certa forma, seria imperativo para os estados que fazem parte da comunidade internacional. Então, querendo ou não, né, ao longo de um determinado tempo, os estados vão ter que se adequar com aquele determinado direito, determinada norma internacional. Então, a ideia desta convenção é legislar um pouco sobre direito material, direito penal material, né, os conceitos realmente de crime, direito processual penal, né, fala um pouco sobre cooperação judiciária e fala também sobre alguns mecanismos ali de extradição, por exemplo, né, e também falar sobre a aplicação da convenção de acordo com o crime, né? Principalmente definindo crimes contra a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade dos sistemas de computadores. Crimes referentes a conteúdos e crimes cometidos por via de informática. Ainda, no preâmbulo da convenção, existe uma referência enorme a uma série de convenções europeias, né? Então, se fala muito nos direitos do homem, no Pacto dos Direitos Civis e Políticos, de 66, né? Uma série de normativas internacionais que vão estar sendo rememoradas como fazendo uma inter-relação com esta convenção. Ou seja, de um lado deve haver a proteção a determinados tipos de crimes, né? E de outro também deverá haver a proteção das pessoas, tanto físicas quanto jurídicas, nesse contexto. Hoje em dia a gente sabe bem daquela discussão entre que direito é mais preponderante em relação a outro, né? Quando a gente fala em direitos fundamentais, por exemplo, a gente vai ter sempre uma que se chama colisão de direitos, né? Às vezes o direito de uma pessoa jurídica ou de uma pessoa física em detrimento da comunidade, por exemplo. Ou então de uma pessoa física em relação a uma pessoa jurídica. Então, tudo isso também é colocado ali no preâmbulo para rememorar que sempre, provavelmente, vai haver esse tipo de conflito, né? Alguns países, como a Rússia, por exemplo, não assinaram o tratado.
dizendo que eles preferem assinar, né, junto com a China, por exemplo, também, além da Rússia, né, o Tajiquistão, o Uzbequistão, aqueles países que fazem parte da Comunidade de Estados Independentes, da antiga Rússia, eles preferem assinar um tratado que seja no âmbito da ONU, porque aí envolveria um número maior de países, né? E, afinal, eles pediram que que acontecesse também uma convenção no âmbito das Nações Unidas, o que ainda não aconteceu. Mesmo porque acho que precisa de uma maturação ainda, né, para haver realmente essa integração maior. Na Austrália também. A Austrália não ratificou o tratado, mas eles têm lá uma série de mecanismos também. E a Polícia Federal Australiana, a AFP, ela troca informações quase que diariamente com forças policiais de fora da Austrália. Por quê? Porque, geralmente, os crimes que acontecem na Austrália são processados fora da Austrália. São agentes que interagem, exatamente, em outras partes do mundo, né? A Austrália também tem lá um Act, Cybercrime Act, que é uma lei também que cuida dessas questões ali. Ainda, em alguns países, o cybercrime é tratado como soft law. O soft law é o contrário do que seria hard law, né? Ao invés de eu ter um tratado institucional, quadro grande, que envolva princípios genéricos e, afinal, uma série de países, existem, então, países que dão esta preponderância para o que a gente chama de soft law, que seriam leis mais específicas, especializadas sobre determinadas matérias, né? Ainda se fala muito atualmente nessa ideia de computação em nuvem, né? Que seria o quê? Seria o objeto desse espaço cibernético que a gente está falando, né? Essas informações, essas comunicações, né, que ficariam em nuvem, né, e que estariam sendo transmitidas por vários meios eletrônicos entre pessoas ou entre países, né? Eu estou avançando porque a convenção é longa. A convenção, eu esqueci de dizer, mas a convenção é uma convenção longa, são 48 artigos, né? Mas eu vou só me deter nos principais, porque realmente, se a gente fosse falar de todos, aí demoraria mais tempo. Então, ela entra em vigor em 2001, né? Para assinatura. Em 2004, são, então, feitas, o mínimo lá que se pedia eram de 5 ratificações, né? E os países que fazem parte dessa convenção são esses que estão aqui elencados, né? Desde Albânia, Armênia, Áustria, Azerbaijão, Bélgica, tal. Aqui vocês têm a data em que eles assinaram, a data em que foi realmente ratificado, e o prazo para entrar em vigor nesta convenção, de um país que queira entrar, é de, após a ratificação, 3 meses, né? Então, no dia seguinte, após 3 meses. A ideia é essa, tá? Então, após a ratificação, aí passa a valer depois de 3 meses. Antes da ratificação, fica valendo só como norma não impositiva, imperativa, mas como norma também de direito cogente, né? Então, aí são vários países, vocês vejam aí que a maioria, né, dos países europeus aí conhecidos, e temos também os não membros do Conselho de Europa, que estão aí também elencados. Poucos, esses foram convidados a participar, né? Então, poucos assinaram ou ratificaram. Como eu falei, o Japão e os Estados Unidos é que realmente acabaram ratificando. Alguns falam até que esta convenção protege determinados direitos americanos, né? Já ouviu essa também, né? E que o Japão cooperou também ali na feitura mesmo, né? Por motivos particulares, né? Porque interesses mesmo econômicos, né? Então, o preâmbulo, como eu falei, coloca todas essas necessidades aí de realmente fazer uma inter-relação com outras convenções internacionais, né?
Também a Convenção para a Proteção das Pessoas relativamente ao tratamento automatizado de dados de caráter pessoal, né? Na Europa existe um banco de dados mais ativo do que o nosso, por exemplo, como é o caso do Brasil, né? Que interrelaciona os países com os dados pessoais também dos usuários de computadores, né? Isso para facilitar, em alguns casos, a coleta de dados, a propositura, por exemplo, de mandados de injunção, que são aqueles onde a determinado país vai ter que tentar descobrir, né, determinadas informações que acontecem ali dentro do seu estado, né, através, por exemplo, dos provedores de serviço e de empresas, né, que fazem esse hosting de dados pessoais, por exemplo, das pessoas. Também se fala na Convenção das Nações Unidas sobre Direitos da Criança, né? Por quê? Porque existe um artigo específico na Convenção que fala, então, sobre a proteção infantil, principalmente aquela onde há disseminação de pornografia infantil, né? A verdade é essa, que é um dos problemas também, atualmente, da comunidade internacional. Então, como eu falei a vocês, aí uma série de outras, afinal, convenções. E só para lembrar, o Comitê Europeu para os Problemas Criminais é quem deu start aí nessa ideia dessa convenção também, né? Ele que promoveu, principalmente, essa integração legislativa. Se fala, então, em flexibilização dos direitos fundamentais, dos preceitos fundamentais dos Estados, o respeito à dignidade da pessoa humana, né? Mesmo porque eu não posso violar a privacidade de pessoas, né? Principalmente físicas, se bem que se fala também na violação de pessoas jurídicas dentro da Convenção, dos seus dados mais sigilosos,